Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Semana da Mulher, né? Já que todo dia, toda semana da mulher, né? Mas tem a data aí, né? E aqui esse canal tem vários autores, a gente falou de várias autoras, mas vamos falar assim especialmente para a data, né? Que deve, esse vídeo vai sair na quinta ou na sexta, ou na quarta ou na quinta. É sexta-feira, né? Sexta-feira que é dia 8, mas esse vídeo deve sair dia 7 ou dia 8. Né? Porque eu tenho a biografia do Saramago aqui na gaveta, que eu tenho que falar dessa biografia do Saramago, da série das biografias, não é isso? Muito bem, a série aqui agora é Clarice Lispector e Pagu, Patrícia Galvão. Não vou falar dessas duas autoras, né? Assim que já falamos de várias, Cecília Meirelles, tem vídeo sobre Cecília Meirelles aí. Tem vídeo sobre a Lídia Fagundes Telles, vou gravar outros, né? Tem que estar devendo aí. Autores estrangeiros, falando da Hilda Hilst, tem vídeo sobre a Hilda Hilst. Tem a Adélia Prado e a Nélia Pion, né? Tem a República do Sonho, então tem muita coisa, né? Raquel de Queiroz e tal. Mas então vamos falar de um livro, o último livro da Clarice Lispector, que tem duas edições aqui, né? Essa aqui é mais atual, essa aqui é mais a Mary Morrow, A Hora da Estrela, que é uma obra assim simples e complexa, né? Clarice é assim, simples e complexa. Então, ela trabalha aqui a personagem Macabeia, mas o mais interessante do livro, pelo menos para mim, leitor, né, porque a Macabeia é uma personagem assim, muito triste, né, a história é muito triste, a história é triste, né. Assim, se você está de mau humor, não leia esse livro, se você está depressivo, não leia esse livro, tá bom? Vamos fazer essa cor, então, se você está mal com a vida, não leia esse livro. Porque é um livro assim muito triste, né? Sim, e vai mostrar, porque o pessoal fala assim, ah, Clarice só fica falando de classe média alta, Clarice não fala de política, Clarice só fala de coisas esotéricas, eu vou ver a galinha, né? E aí ela fez uma obra com um teor mais social, né? Depois que ela inclusive elogiou a obra, O Quarto Despejo, da Carolina de Jesus. Então ela teve esse lado, assim, vamos falar mais de questão social, então ela vai pegar uma menina pobre, nordestina, que vem para o Sudeste trabalhar, ser escrava, né? Ser empregada e tal. E A Hora da Estrela, isso é um livro, né? Assim, esse aqui eu vou segurar aqui a edição mais nova. E para o pessoal não ficar aqui apaixonado pela Mary Morrow, né? Famosa musa aí. A Hora da Estrela tem um complicador aqui que é o título. Ela não sabe nem que título quer dar para a obra, né? Então pode ser A Culpa é Minha, Hora da Estrela, Ela que se arranje, O Direito ao Grito, Quanto ao Futuro, Lamento de um Blue, Ela não sabe gritar, Uma sensação de perda, uma sensação de perda, Assovio no vento escuro, Eu não posso fazer nada, registro dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de cordel, saída discreta pela porta dos fundos. Então, ela mesma não sabe que título, aqui a quantidade de título que poderia, qualquer um desses títulos dá certo, certo? Qualquer um desses títulos aqui é a história da Macabé, então, que, agora, o mais interessante, faltando, é meu ponto de leitura aqui, leitor, né, opinião de leitor. Eu não considero esse o melhor livro da Clarice Lispector, né? A Maçã no Escuro é sensacional, tem que reler esse livro, inclusive. Tem outros livros muito mais mirabolantes, assim, muito mais complicados. O Ovo e Galinha, aquele conto lá que você pode ficar horas lendo tentando entender. Mas como foi uma das últimas obras da Clarice, ela estava famosa na época, né? Deu entrevista na época e tal. Então esse livro, assim, o pessoal acha que esse é o melhor, né? Não sei, né? Tem gente que pode achar. Eu acho esse livro muito depressivo, né? Porque a história realmente é uma história, assim, da pobreza, né? Da questão da falta de oportunidade, falta de perspectiva, né? A personagem é muito simples. O que chama a atenção na obra aqui é o narrador, né? Então é o narrador que, obviamente, é a Clarice, só que tem outro nome aqui, ela não vai falar que é a Clarice. Tem toda a divagação sobre o fazer literatura, né? A literatura é uma estética, uma ética ou uma forma de política, a literatura engajada, né? Tem aqueles que defendem que a literatura tem que ser engajada, né? Então tem essa defesa também. Mas eu quero destacar alguns trechos em que o próprio ato de narrar está em crise, né? Então ela fala assim, eu sou aqui, né? O narrador se apresentando fala que ele é meio modernoso, né? Ele fala assim, né? O Rodrigo SM, ele fala assim, eu não quero ser modernoso, inventar modismos, né? Então, ele é meio modernoso, né? Essa ideia de ficar conversando enquanto ele está apresentando a personagem, colocando a própria personagem em perspectiva literária, né? Está te lembrando, é uma personagem literária, mas ao mesmo tempo ele está discutindo a própria validade dessa escrita literária, ou seja, essa escrita literária permite que eu apresente essa personagem, eu, classe média, aqui escrevendo, tenho direito a descrever a vida dessa pessoa pobre, miserável, que vai morrer e tal, né? Então, ele coloca em perspectiva a própria
o ato de fazer literatura, né? Então, vários sentidos aqui, ele vai escrevendo, né? E ele mostra assim, ó, na verdade eu tenho que escrever a história para me ser, né, legítimo, né? Para me ter autenticidade, eu tenho que apresentar a vida como ela é. Então, meio Nelson Rodrigues, né? Ele tem que deixar todo o floreamento, toda aquela parte estética da literatura e apresentar a vida como ela é. Né? Só que, obviamente, é a Clarice Lispector escrevendo, então ela vai ter toda aquela parte psicológica, introspectiva, complexa, né? Assim, que ela vai para um lado, vai para o outro. Né? A escrita dela não é linear, né? Não é um Ernest Hemingway escrevendo, né? É um Proust. Né? Então ele vai, volta, repete alguns trechos, ele parece que ele hesita em escrever história, né? Ele acha, não vou escrever essa história. Né? Então, e ele fala assim, eu estou falando muito de mim mesmo, né? Ele tá falando assim, ó, eu vou falar para vocês uma história, eu vou contar para vocês a história da Macabeia, e ele fica falando dele mesmo, nesse tal de Rodrigo, que é a Clarice, obviamente, né? Então, voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, né? Ele vai dar a história nua e crua, né? Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Ou seja, o narrador, o escritor, está dizendo que está com medo de fazer a obra, né? Então ele está com medo de escrever a obra porque essa personagem é complexa no sentido de mostrar um drama humano, que pode ser dela e várias pessoas, né? A nordestina sai lá da terra, vai tentar a vida no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? E lembrar que a Clarice morou no Recife, depois foi para o Rio de Janeiro, depois viajou pelo mundo, né? Que ela é esposa de um diplomata, se não me engano. Então ela conhecia essas realidades. Agora, só que ela é uma senhora de classe média, né? Teve um estudo, etc. Então ela está tentando aqui, falar assim, eu tenho legitimidade para contar a história de uma pessoa miserável, igual assim como lá no quarto de despejo, né? A pessoa vivia na comunidade, na favela, né? E escrevia os diários e virou literatura, né? Então parece que ela tá nessa tensão. Uma pessoa de classe média pode contar a vida de um favelado? Né? É mais ou menos isso, né? Por que escrevo? Né, continua o narrador aqui. Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim, às vezes, a forma é o que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, que é a Macabeia, né, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais por força de lei. Né? Então, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Né? Então, ele vai ter toda uma questão assim, de discutir a obra literária, né, ao abordar uma figura literária que é a Macabeia. A Macabeia, então, vai ter essa vida muito simples, uma pessoa muito simples, né, muito sofrida, que não vai entender o mundo ao redor. Né? Então, a partir da Macabeia, você não entenderia o mundo, né, porque a Macabeia realmente ela só conhece um pedaço, um cantinho do mundo, né? As pessoas vivem, né? Que é o homem, como diz o Heidegger, né? Homens do si, do humano, né? Vive, se come, se bebe, se reproduz, né? Anda, vê TV, né? Assim, sem pensar muito, né? A Macabeia até tem umas perguntas, né? E ela se envolve com um cidadão aqui que também é um nordestino, mas eles também não se entendem, né? Ele tem uma ambição na vida que ela não tem essa ambição. E esse cidadão tem essa ambição. E ao mesmo tempo que ele gosta da menina, mas ele ao mesmo tempo despreza. Né? Então tem toda essa questão, tem a questão da cartomante, né, que é aquela ânsia que a gente tem no futuro, né, quer saber o futuro, né? E a cartomante, não sei se a cartomante viu alguma coisa lá, mas vai falar coisas positivas. Igual aquela cartomante do Machado de Assis, né? A mesma coisa, a cartomante vai falar, não, eu vejo aqui o futuro e tal, né? Aí vai ver o futuro, né? Então, eu acho interessante isso, a questão da escrita, né? A questão da escrita, ou seja, quais são os limites da escrita, né? Eu posso escrever sobre esse assunto, ou né? Que assuntos eu posso escrever? Por exemplo, eu poderia escrever a história de alguém do Holocausto, eu poderia inventar uma história do Holocausto, por exemplo, né? Da Shoah, lá do judaico. Eu poderia escrever um livro falando da perspectiva de um retirante nordestino, né? Será que eu teria esse lugar de fala, né? Eu poderia escrever um livro adotando um tom de vista de uma pessoa de comunidade, né, de exclusão social. Posso falar sobre como se fosse um penitenciário e poder escrever um livro. Então eu ficaria forçado, eu fingir que sou um cara preso, né, um cara preso pela lei e vou fazer um livro agora, né? Tipo os Racionais MCs fazem as letras, né, que recebeu lá de detentos e tal. Então eu tenho legitimidade, eu tenho lugar de fala, né? Então o tempo todo o narrador que fica, eu tenho lugar de fala para falar da Macabeia, porque a história dela é muito triste, né? E ao mesmo tempo ele está fazendo uma denúncia social. A denúncia social ocorre nessa problematização, entendeu? Ou seja, ao fazer essa questão, aí ele, realmente, né?
Aí a Clarice agora está falando, ó, eu escrevo sobre dramas sociais também, né? Então ela se coloca, ó, eu também falo sobre esse assunto, né? Então fiquei a dica, né? A ordem ser, não estou resumindo o livro, estou dando a dica de leitura, tá? Não estou resumindo o livro, não falei do enredo, não dei spoiler, né? Levemente, mas fiquei a dica, né? Edição mais antiga, edição mais atual, belíssima obra, mas muito triste, da Clarice Lispector. Sobre a Patrícia Galvão, a Pagu, né? Que o Bop lá, o Raul Bop, que deu esse nome, que ele achava que ia chamar Goulart, né? Ah, Patrícia Goulart, é Pagu. E ele fez um poema, a Patrícia Galvão, né? Que marcou aquela época dos anos 30 ali, o modernismo, né? O pessoal da antropofagia, né? A antropofagia que veio antes da tropicália, não confunda, né? Então, os primeiros modernistas, né, que em 22 ele fez 100 anos da Semana de Arte 22, lá em São Paulo. E aquele pessoal, Oswald de Andrade, né, a Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, a Pagu. E a Pagu, então, essa história aqui não é a biografia dela, mas é um livro que dá uma introdução boa ao assunto, que é a Lia Zatz, né? Lia Zatz, ela vai fazer tipo, uma literatura aqui, né, muito simples, e uma pessoa que está conhecendo a vida da Pagu, né? Quem é a Pagu, onde é que veio, né? E aí, obviamente, vai ter trechos das obras dela, desenhos, né? Que ela desenhava também, fotos da artista e tal. Então ela fazia muita coisa, né? Você escrevia, era poeta, fazia quadrinhos também, né? Cartunista e tal. Então, se foi, né? Aí acabou seduzindo lá, não sei quem seduziu quem, né? O Oswald se viu seduzido por ela, deixou a Tarsila, casou com ela, tiveram um filho e tal, né? Então, aqui vai falar muito da época, né? Então é interessante conhecer o modernismo brasileiro, a primeira semana de arte moderna, né? 22. E a história, então, vai ao longo dos anos 30 com o governo Vargas, né? Que tem gente passando pano pro Vargas, mas a Pagu foi torturada nessa época, ela se tornou, ela começou a participar do Partido Comunista, né? Na época era um glamour, assim, né? Participar do Partido Comunista, né? Teve até intentona comunista ali no final dos anos 36, né? 35, 36. Inclusive foi preso Graciliano Ramos, né? Então a gente vai falar do Graciliano Ramos em breve. Então, antes não se conhecia os crimes do Stalin, né? Aquela confusão toda lá que teve, né? Os gulag e tal, não tinha esse negócio todo. Então o pessoal era um glamour, né? Depois que o Sartre, por exemplo, lá da Hungria, né? A invasão lá soviética da Hungria. Vários intelectuais foram deixando, né? O Camus também deixou, né? O Camus deixou o Partido Comunista, o Sartre deixou, muita gente deixou. Não sei se o Saramago também deixou em algum momento. Mas era chique, né? De certa forma, assim, preocupar com a questão da justiça social, o comunismo é interessante. Era né? Ou você queria ser um fascista, né? Obviamente que não, né? Então, eu acho que se eu tivesse nessa época também seria um comunista de carteirinha, né? Não estaria no integralismo de jeito nenhum, né? Eu espero. Muito bem, então aí o Bop fez um poema, né? O coco de Pagu, né? Coco de Pagu. Pagu tem os olhos moles, olhos de não sei o que, se a gente está perto deles, a alma começa a doer. Ei, Pagu, ei, dói porque é bom de fazer doer. Né? Então tem esse poema que aí ficou batizado por Pagu, né? Apesar que o nome dela tinha que ser Pagar, né? Patrícia Galvão, né? Então ele achou que o nome dela era Goulart, aí virou Pagu, mas ficou. Pegou o nome, né? E aqui você tem os desenhos, né? Tem vários desenhos dela. Ela ilustrava, né? Ela tinha um... Essa câmera tá com problema mesmo, travando. Aqui, né? Tem vários desenhos, fartamente ilustrados, né? Ela tinha um jornalzinho com o Oswald, né? E aí ela batalhava mais por essas causas sociais, né? Tiveram aqui o filho do casal, né? Que é Rudá, né? Rudá, o filho do casal. Então essa vida, assim, na época, muito, né? Uma vida artística, né? Engajada socialmente, a questão aqui mais desenho dela, fazer quadrinhos, né? Você é multitalento, né? Pagu é multitalento e o pessoal lembra só como uma musa da antropofagia, né? A amante do Oswaldo, que depois virou esposa, né? Aqui a foto. Belíssima, né? Mulher belíssima. Então é uma das mulheres da nossa história, né? Lembrar das mulheres da nossa história, que muitas vezes a gente esquece, né? Tem a Tarsila, né? E a Pagu foi presa várias vezes, né? Por causa da questão do comunismo, né? Conheceu Prestes, né? Nessa época aí. E... Vamos só ler o último texto dela, diz que é o último texto dela, né? Que é nada, 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 nada mais do que nada, porque vocês querem que exista apenas o nada. Pois existe e é só nada. Um para-brisa partido, uma perna quebrada, o nada, fisionomias massacradas, tipóias em meus amigos, portas arrombadas, abertas para o nada. Um choro de criança, uma lágrima de mulher à toa que quer dizer nada, um quarto meio escuro.
com um abajur quebrado, meninas que dançavam, que conversavam, nada. Um copo de conhaque, um teatro, um precipício, talvez o precipício queria dizer nada. Uma carteirinha de Travel Check, uma partida de Fortune, nada. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas, uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Um cão rosnava na minha estrada, um papagaio falava coisas tão engraçadas, pastorinhas entraram em meu caminho, num samba morenamente cadenciado, abriu meu abraço aos amigos de sempre, poetas compareceram, alguns escritores, gente de teatro, birutas no aeroporto e nada. Né? Então fica aí, poema da Pagu, Patrícia Galvão, né? Além, claro, da Clarice Lispector, né? Aqui, Hora da Estrela, ok? Então, viva as mulheres! Grato pela atenção, não deixam de compartilhar.